Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Renata Flores, jornalista, e esse é mais um episódio do Estúdio Cop, o videocast do Sistema OCB. Nós estamos aqui na semana de competitividade com mais um bate-papo incrível sobre comunicação das cooperativas, aquela comunicação que fortalece para multiplicar. Pessoal, nesse episódio, a gente vai entender o que temos falado nos episódios anteriores e vamos cada vez mais concretizar essa informação para vocês. A comunicação como uma das principais estratégias para impulsionar resultado, para fortalecer relações e também para ampliar o impacto das cooperativas. Para aprofundar esse tema, nós recebemos então hoje a Thaís Jerônimo, consultora e palestrante. Muito bem-vinda, tudo bom? Tá, tudo ótimo. E também o gerente de marketing da cooperativa Sicredi Evolução, o Elisomar Braga, tudo certo? É isso aí, estamos aí. Hoje eles estão econômicos, mas calma que eu vou tirar o máximo que eu puder aqui pra gente num bate-papo sobre comunicação interna. Veja aí, ó. Pega esse gancho para sua cooperativa e um projeto super interessante desenvolvido para fomentar a relação entre as cooperativas e os seus colaboradores. Elisomar, eu vou começar com você, porque na Sicredi Evolução, vocês têm um case de sucesso em comunicação interna, que é o informativo Dia a Dia. Eu queria que você contasse como é que vocês escolhem de cara os conteúdos e como é que essa apuração também serve para enxergar dificuldades e oportunidades da empresa. Eu tenho certeza que a tua resposta vai inspirar muitos cooperativados. Ah, legal. Perfeitamente. Nós temos esse dia a dia, né, que é o nosso informativo literalmente diário, né, que ele é mais que um projeto de comunicação, ele é uma espécie de radar, eu diria, inteligente, né, da nossa cooperativa, da cultura organizacional, que é através dele que a gente acaba percebendo a escuta do que é que o colaborador, o que é que a gente precisa falar com ele, o que é que ele tem atenção. Eu diria que sobre 3 aspectos a gente se comunica nesse informativo, sobretudo o que é estratégico, né, para a cooperativa, depois o que impacta no dia a dia dele, né, o que faz sentido para o colaborador ali operacionalmente, enfim, de certa maneira também estrategicamente, e claro, o engajamento do cooperativismo. Então a gente percebe naquilo que a gente comunica o que faz sentido, até o silêncio, né? Quando a gente não recebe resposta, como é que a gente pode, de certa maneira, transformar aquilo em comunicação e mudar o ambiente da cooperativa. O dia a dia é mais do que essa coisa da comunicação pura e simples, formal. Sim. A gente vai no viés do colaborador, das promoções, se o cara foi pai, se o cara foi mãe, se alguém faleceu na família, a gente noticia, a gente traz esse lado humano, porque eu acho que mais do que ele ser a mensagem, ele faz parte ali do conteúdo. Então, o desafio é ter notícias todo dia que tragam essa coisa realista, mas eu acho que é um grande protagonismo que a gente traz do colaborador através da comunicação institucional. E mais do que notícias, eu penso, Elisomar, por favor, me corrija se eu estiver errada, que vocês trazem histórias. E é isso que conecta, que o que nos conecta, né, como humanidade, são as histórias. E você falou de algo também muito importante que nós ainda não havíamos falado aqui nos episódios, que é o não dito, que é o silêncio, né? Eu acho que a Thaís vai também me complementar nisso, e o quanto é importante a gente começar a interpretar dentro do que é possível os não ditos. E aí, Thaís, passo para você, para a gente falar um pouco desse conceito tão amplo que é a comunicação, com tantos recortes, tantas perspectivas, mas como é que ela contribui para esse crescimento, esse desenvolvimento de uma marca? Exatamente como você disse, né? A comunicação ela é tão plural, ela é tão ampla, mas se eu vou olhar, né, especificamente para esse contexto de uma comunicação interna, cada um que está ali dentro carrega a marca consigo. É muito interessante como a cooperativa ela tem o poder disso. Como que você é conhecido na tua cidade? Meu nome? É. Eli. De onde? Sicredi. Do Sicredi. Então, é muito comum, né, principalmente nas cidades menores, na capital talvez um pouco menos, mas é isso. Eu, durante muitos anos, eu era a Thaís da Unimed. Eu não trabalho mais na Unimed desde 2013. Nossa!
mas ainda assim, você é da Unimed, né? Então, a cooperativa, ela traz a marca junto com o colaborador. E aí que entra o nosso desafio. Será que realmente esse colaborador entende o que essa marca quer comunicar? O que ela significa para essa comunidade que ela está inserida? Ou será que ele está olhando essa cooperativa como a empresa só que ele trabalha? Se essa marca vem aliada ao próprio nome dele, né? Se ela vem junto aqui como uma outra pessoa. Quais são os valores que essa marca está carregando e que são valores comuns aos meus? Nós representamos a cooperativa, né? O tempo todo, né? A gente é parado, você, vão perguntar coisas para você que não tem necessariamente a ver com a sua área. Sim. Então, olha a importância da gente entender as entregas como um todo. Não é, eu não trabalho nessa área. Não, cara, você trabalha no Sicredi. Né? Você trabalha ali naquela cooperativa. E aí, um informativo como esse que eles fazem é o que possibilita, por exemplo, o giro pelas áreas. Então, tudo bem, então vamos construir essa marca para quando alguém perguntar para qualquer pessoa de dentro da cooperativa, a gente ter um diálogo e uma comunicação em uníssono. Né? É um desafio, claro que é um desafio. É um desafio dia a dia. Justamente como é o nome. É um desafio dia a dia, não tem como. Essa integração, né? Enfim, eu penso que vocês, agora eu já estou quase chamando ele de Eli, né? Virou, né? Eli, se comunicar com propósito é justamente o que vocês buscam fazer, a gente já entendeu, você já deu aqui alguns exemplos de como é que isso acontece ali no dia a dia. Há quanto tempo existe o dia a dia? Porque essa comunicação, que a gente fala mais humana, mais próxima, que engaja colaboradores, cooperados, é o básico, né? Que a gente tem que fazer uma comunicação mais humana, sobretudo no momento da era digital, desse século XXI. Voltar um pouco é o que mais a gente tem, inclusive, construído aqui nesses episódios. A escutativa, a conexão humana, voltar para o poder das histórias, tudo isso, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a construção do dia a dia, e aí eu queria que, se você puder, Thaís, dialogar um pouco sobre, inevitável, dicas que você dá para as cooperativas construírem essas iniciativas de comunicação interna, assim, tão bem-sucedidas como dia a dia, capazes de atingir esses resultados que a Sicredi Evolução obteve. Legal. Vou mais além, não vou dizer nem quanto tempo ele tem, vou dizer quantas edições já foram. Foram mais de 9.000 edições. Né? Você imaginar que todo dia ali tem esse informativo, e às vezes a gente atrasa um pouco, geralmente a gente manda 9h30, 10 horas, quando atrasa alguém já liga. Cadê o dia a dia? Cadê o dia a dia? Porque tudo que perpassa ali a cooperativa está no dia a dia. Eu costumo dizer, se o colaborador não sabe do que está acontecendo, é porque ele não lê o dia a dia. Às vezes a gente antecipa até a rádio peão, a rádio corredor, porque a gente oficializa uma comunicação. Seja alguém que saiu, alguém que foi promovido, às vezes um aumento. Então, é um canal oficial que o colaborador vai buscar. E claro, o DNA cooperativo é sobre pessoas. Então, o dia a dia não adianta trazer só essa coisa formal. Tem que falar das pessoas, né? O lado humano que quer queira ou não, tem tudo a ver com a gente, que eu acho que é a beleza daquilo. Você transformar um veículo de comunicação que tem letras, imagens, que é frio, mas em algo que toca as pessoas. E se a comunicação não tocar as pessoas, ela não funciona. Eu também costumo dizer, comunidade, você falou, comunidade é confiança. E como é que se constrói confiança? Através da comunicação. É de segunda a sexta, né? Não tem sábado e domingo dia a dia, não, né? Pois é, né? Às vezes a gente trabalha... uma coisa curiosa mas, por exemplo, quando um colaborador sai de férias, quando ele retorna, a primeira coisa que ele faz é ler os dia a dias que passaram. Anteriores. Porque ele tem que saber o que aconteceu de processo, de evento, que vem por aí sei lá, de treinamento, Nossa capacitação. Senhora. Então, é exercício normal de ir lá buscar no dia a dia aquilo que a empresa quer dizer, mas claro que impacta no dia a dia dele enquanto ali trabalhando. Mas tem uma questão fundamental para o sucesso desse. Não é projeto, é processo já, né? Sim. Consistência. Eu chegar em 9.000 e Justamente. tantas edições, Perfeito. e aí você diz o seguinte: certamente o formato foi sendo ajustado, né? Ele talvez tinham mais matérias, aí entendeu que era menos, em algum momento trouxe formato em vídeo, trouxe formato em áudio. Perfeitamente. Vão fazendo algumas tentativas. Tem dia que é um caos. Você não tem onde colocar um informe que tem que entrar naquele dia e a gente cria um buraquinho lá e coloca. E esteticamente não fica legal. Mas
foi dito, né? Foi comunicado e a Sim. pessoa precisa saber que aquilo ali tinha que Foi ser. efetivo, porque eles já entendem aquilo como o repositório da informação. E essa, né, é a diferença básica. É importante falar, é o óbvio que tem que ser dito, né? A diferença da informação e da comunicação. Quando eu só jogo aqueles dados, eu estou informando. Agora, Sim. quando que eu tenho certeza que eu estou comunicando? Quando ele tem esse feedback do colaborador que diz, cadê? Ou, olha, isso aqui, o que aconteceu? Procura o seu gestor, conversa sobre isso. Então, quando a gente pensa em veículos em formatos de comunicação, e isso eu falei também, vale para o cooperado, não é só para o colaborador, vale para o cooperado. Será que funciona esse formato de comunicação com o meu colaborador? Pergunta para ele. Pergunta, Comunicação faz é pesquisa. isso, pergunta. Ó, o que você consome no teu dia a dia? Ai, vamos criar um Instagram Close Friends para os colaboradores que vai ser legal. Ok, de quem foi a ideia? Ah, foi minha. Tá, você perguntou para as pessoas? Ah, mas vai ser legal. Então, a pesquisa, faz sondagem. Não precisa nem ser uma pesquisa, faz uma sondagem, pega ali, divide por... Você falou de dicas, então tô dando. Sim, é isso tá? mesmo. Divide por gerações. Pega dentro da tua cooperativa, pega lá um baby boomer, que é aquele que tem mais de 56, 57 anos, até uns 75. Pega um geração X, os 40, 50. Pega um millennium ali, né, de 25, 40 anos, e pega um geração Z. Né? Que é a Olha, galera você vai ali ter uma amostragem surpreendente. Isso, pega e faz uma sondagem com esse grupo. Em cada um desses grupos tem líderes de opinião da Rádio Peão, que são as lideranças informais dentro da empresa. Os formadores de opinião nem sempre são os gerentes, nem a alta liderança. Não Tá é? ali no cara do cafezinho, tá no cara da ali. limpeza. Então, você tem que Identificar tá ali. isso e se conscientizar disso que vocês estão falando, eu acho fundamental. Sim. Para quem trabalha em cooperativa, em empresa, o mundo cooperativo, precisa entender que, às vezes, uma voz que realmente faz muita diferença ali dentro não é de um líder. Difícil, né, falar isso, mas Porque né? com o líder todo mundo tende a concordar. Agora, quando eu tô com uma pessoa que é uma liderança informal, quando eu faço uma sondagem via essa liderança informal, as pessoas não têm medo de não concordar, não dizer que vai ser uma boa ideia. Sim. Às vezes o líder vai chegar e vai falar, olha, gente, eu tava lá na Semana da Competitividade e eu vi o pessoal fazendo podcast, precisamos fazer um podcast. Ai, ótima ideia, ótima ideia. Ninguém vai ouvir. Talvez vai falar depois, né? Então, você precisa entender o que o teu público consome. Porque, gente, dentro das cooperativas, dentro do crédito, existe um nível sociocultural, socioeconômico dos colaboradores. Sim, claro. Conforme você vai mudando, né, dentro dos outros segmentos do cooperativismo, a gente precisa olhar para isso. Em Sim. alguns momentos, vão ter colaboradores que preferem o mural mesmo, aquele mural que ele vai lá, que ele coloca foto, que ele vê a lista dos aniversariantes naquele mural. Isso é olhar para o perfil, né? É E é assim que a escutar. comunicação interna vai funcionar. Perguntar e escutar. E me trouxe, a partir da fala de vocês, outra característica, que é uma característica das cooperativas, mas quando a gente fala de comunicação interna, me parece que é evidente, que é o senso de pertencimento, a pertença, né? Porque eu estava para te perguntar, Eli, como é que você enxerga a comunicação interna para fortalecer o senso de comunidade? Mas eu acho que já tem tanta resposta no que você me trouxe. Esse colaborador que chega de férias e já vai buscar o dia a dia, né? É um senso de comunidade, é um olhar coletivo que faz parte das características, dos propósitos, dos valores, enfim, do sistema de cooperativas, mas que talvez algumas pessoas que nos assistem não percebam esse poder da comunicação interna. Deixo para vocês. E aí eu faço um paralelo assim, entre pertencimento e participação, porque às vezes a gente confunde, a gente acha que participação é pertencimento, Não. e é completamente diferente. Concordo. E para ele, o colaborador se sentir, né, partícipe, pertencer ali à cooperativa, ele tem que ser visto, né? Ele tem que aparecer no dia a dia, ele tem que ser literalmente, né, verdadeiramente um protagonista. E trazer ele para esse universo, para o bastidor, para aqui, para esse lado, fazer parte da notícia, né, da comunicação institucional, acaba dando a ele um pertencimento, né, o protagonismo. E aí são dois vieses também. Ele se sentir pertencido, né, fazer parte, mas também a cooperativa, né, trazer esse cara para perto dela, né? É uma mão é uma via de mão dupla, não é só um lado, né? E aí também vou mais além. Às vezes a autoliderança
acha que o colaborador tem esse pertencimento, né? Mas não, né? E o dia a dia é um exemplo disso que a gente tenta com os formadores de opinião informal, de certa maneira, horizontalizar a comunicação, né? A gente São os nossos influenciadores, gente. Sim. Fazendo um paralelo com os influenciadores digitais, dentro da cooperativa a gente tem isso, né? Quem é a pessoa de influência ali? Quem é a pessoa que tem muito mais acesso aos outros, né? Do que eu ficar usando, às vezes, uma voz desconhecida. Porque o dia a dia ele é o reflexo do que acontece na área do cara lá, né? No projeto, nos processos, como você falou, mas sobretudo nas pessoas. Porque o que importa para o cooperativismo são as pessoas. Senão não faz sentido. Justamente. E quando a gente fala dessa importância dos canais de comunicação interna numa cooperativa, Thaís, conta pra gente assim, como é que se planeja e também como é que se coloca em prática uma estratégia eficaz de comunicação interna, desde a escolha dos canais de comunicação, porque é isso que você está falando, nem sempre você criar um podcast é uma solução, talvez seja uma boa solução para um líder, e não e nem para aquele público que vai ouvir, né? Então, até a definição de conteúdos. Queria que você falasse um pouquinho. Então, é importante a gente deixar a diferença, né, do que é o veículo de comunicação em si. Então, se eu vou usar um mural na parede, uma newsletter, uma intranet, que é um portal, um app do colaborador, uma reunião, tá? E, aliás, deixa eu dar uma dica aqui, que eu vejo muito, eu tenho uma caneca, inclusive, né? Acabei de participar de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Eu quero dar uma dica para você que é líder, para saber como é que eu sei se tem ou não que ser uma reunião. E a grande questão é, as pessoas que você está chamando para essa reunião vão participar ou não? Porque se é só para você contar o que vai acontecer, gente, manda um e-mail. Tá? Esse é o principal, né? Então, a reunião, ela é um veículo importantíssimo, né? Só que ela precisa ter essa troca. Isso são os veículos. A outra coisa é o teor, é o conteúdo que vai estar lá. Então, o profissional de comunicação, ele precisa ter esse bom senso que algumas informações não podem estar no dia a dia. Por quê? Porque precisa dessa troca, desse feedback na hora. O dia a dia é um veículo de comunicação, aí vamos usar só o termo técnico, ele é assíncrono. Então, o que é isso, né? O momento que o colaborador vai ler não foi o mesmo momento que aquilo foi escrito e o feedback não é instantâneo, né? Na hora que você está numa reunião ao vivo ali, é síncrono, né? A sincronia existe. Então, às vezes, um líder quer dar uma informação, uma tomada de decisão, que o dia a dia vai ser o veículo posterior àquilo, depois que isso já foi conversado. Então, o profissional de comunicação, ele precisa ter esse olhar, tá? Para fazer a escolha do veículo e do conteúdo. Justamente. Eu acho que complementando, né? Vários canais, né? Ele tem o formato específico para você dizer aquilo que você quer verdadeiramente dizer, né? E o formato, muitas vezes, ele é a própria mensagem, né? O canal, ele carrega a mensagem em si. Já dizia o Marshall McLuhan, né? Lá Lá nos idos da década de 60. E chamavam-no de louco. A gente começava a faculdade de comunicação teoria assim. da comunicação, Marshall McLuhn. Mas é verdade. E o grande desafio é tornar ele síncrono, o dia a dia síncrono. Porque quando a informação chega, o cara liga, ei, saiu um negócio no dia a dia errado, ei, faltou isso. E a participação do colaborador não é um profissional de comunicação. A participação do colaborador é muito grande. Cara, eu queria ver isso no dia a dia, eu estou mandando minha nota, eu estou mandando Ele é um pauteiro. Exato. Ele é um pauteiro. Então, ele não só é o pauteiro, como ele é também o autor. O coautor, digamos assim. Né? Porque hoje o conteúdo todos vem somos. dele. Já foi a época da comunicação exclusiva de massa, que os veículos produziam a informação e os telespectadores ou espectadores só recebiam. Todo mundo hoje é autor. Né? Ator e autor da comunicação. Podem até não ser. O princípio da rede social, a gente transformar isso no ambiente cooperativo ali, né? Exato. Da comunicação. Gente, excelente. Agora, para encerrar, eu quero falar de desafio. Eu quero falar de problema, vulnerabilidade. Quero entender quais são os maiores desafios, até para que as pessoas também aqui que nos assistem se identificarem, né? De inserir propósito numa estratégia de comunicação interna. E aí, vamos trazer um pouco de resolução disso. Como é que a gente supera? Eu vou responder pelo viés teórico, porque ele tem uma prática que ele já está tendo resultados. Excelente, esse diálogo está sendo... E depois até vou pedir algumas métricas. O principal desafio hoje é o quê?
é conseguir o ativo mais raro do mundo, que é a atenção das pessoas. Então, tem que ser interessante. Eu preciso querer dar um pouco do meu tempo para olhar aquela notícia, porque nós somos bombardeados por informação o tempo todo. Então, para conseguir ser interessante, a comunicação tem que ser cada vez mais intencional. Então, não é só uma comunicação com propósito, mas é uma comunicação de propósito, por querer. Então, assim, eu escolho fazer dessa forma, eu escolho trabalhar dessa maneira para garantir que eu vou ser interessante. E aí a minha pergunta é nessa linha. Como que vocês mensuram hoje aquele momento em que talvez, olha, o dia a dia está começando a perder a mão aqui, talvez a gente precisa mudar alguma coisa? Quais são as métricas que você usa? Bom, vou responder primeiro a dela, né? A questão do propósito, né? O desafio do propósito. O grande desafio que eu vejo, né? A nossa área vê enquanto comunicadores lá é fazer sentido em o que vem de cima da liderança com aquilo que é a prática, né? Se houver qualquer dissonância, que o colaborador perceba que aquilo Perfeito. há um distanciamento, aí há uma ruptura muito grande, a gente não consegue chegar. Essa é uma métrica. Você sabe que aquilo que eles fazem, o que é dito, aliás, o que é dito verdadeiramente é feito, né? Não é a mensagem na camiseta, o slogan na parede, é o exemplo pelo exemplo. Então, esse é um desafio. Para a gente ter a atenção do colaborador para o dia a dia, né? A gente já tentou de tudo, né? A gente já teve telenovela, que cada dia vinha um capítulo, ou seja, ele lia um dia um capítulo, mas ele tinha que ir no outro dia para capitular uma espécie de série, né? Não, peraí, não era telenovela, era aquela... A gente criou uma novelinha, uma novelinha. Com os colaboradores, era um crime, era uma ficção de suspense, Sim. que tinha os colaboradores, tinha as fotos, só que tem cada gente que dia... acha que trabalhar com comunicação é fácil, né? Cada dia vinha um capítulo, então se ele lia na segunda, ele tinha que entrar de novo na terça, na quarta, até chegar. Então são vários formatos que a gente tem para que ele... Estratégias mesmo. Muita coisa não vai vir e-mail, muita coisa não vai da área, vai pelo dia a dia, aquilo que é importante. Se ele quer saber se vai ter um curso, abrir uma vaga, é no dia a dia que ele vai buscar, não é no e-mail. Então, o dia a dia acaba tendo essa coisa oficial de todos os processos. É muito relevante. Mas também tem aquilo, uma pessoa que recebeu flores, vai estar ela lá com uma flor, uma mensagem no dia dos namorados, questão foi mãe, foi pai, os parabéns. A gente traz esse lado humano que isso também atrai. Eu acho que o principal escuta que a gente tem é, poxa, por que vocês não colocam isso no dia a dia? Poxa, demorou a entregar o dia a dia. Os aniversariantes, por exemplo, do sábado e domingo não aparecem no dia a dia porque não tem no sábado e domingo. E eles ficam chateados. Poxa, bota na segunda-feira, bota na sexta-feira. Então, é um canal que as pessoas gostam de se ver, né? Também a questão, por exemplo, campanhas, né? O cara foi bom em consórcio, seguro, previdência. É lá no dia a dia que ele vai aparecer, vai vir a foto dele, os parabéns. Enfim, a gente não abre mão, a curadoria não abre mão de, poxa, não vamos colocar isso no dia a dia. Cara, se é uma informação que é importante para a Thaís, talvez seja importante para outro colega que está numa agência em outra cidade. Vamos colocar no dia a dia. A gente não abre mão de dizer o que deve ser dito. Eu acho que isso é uma métrica também importante. Uma pergunta que vai constar no dia a dia a sua participação neste podcast? Vou mandar para vocês um print. Que legal. Eu quero muito ver esse print. E olha, a foto a gente tem que estar nessa foto. A gente faz parte dessa experiência, Thaís. Né? Porque eu quero estar no dia a dia. Combinado. Eu e a Thaís, a gente quer estar no dia a dia. E é um repositório, porque daqui 1 ano, 2, 3 anos, você volta no tempo, tá lá, o dia a dia do dia 10 de junho, gente, tá lá. Pra mim, olha, é demais. Esse case, eu tô apaixonada e quero muito ver como é que... Manda, por favor, pra gente. Deixa eu dar uma última dica. Por favor. Senão eu vou ficar aqui. Gente, traduzam as coisas. Linguagem acessível, é disso que você tá falando? Por favor, traduzam. Esse pessoal, por exemplo, eu tenho brigas homéricas com a galera da contabilidade, sabe? Que quer falar, ai, mas é assim que é o termo. Não. Tá bom, é o termo, mas então liga ali, ó, tá, isso quer dizer. Nananana. Galera do marketing que fica, tudo tem que ser termo em inglês, mas não tem esse termo em português. Mas explica o que significa. Chama linguagem acessível. Tá na nossa Constituição, tá? A linguagem simples é um conceito fundamental. Por favor, porque se você quer realmente que as pessoas se interessem, elas têm que... O primeiro de tudo é se fazer entender.
Né? Então, se precisa desenhar, desenha, infográfico, usa as coisas facilita. de forma mais fácil, usa uma novelinha, usa outras maneiras de falar sobre aquilo. Inúmeras ferramentas. Muito bom você ter levantado essa bola agora no final da linguagem acessível. Quer colocar um termo técnico que é necessário? Mas Explicando explica. em seguida. Isso. Explicando em seguida. E O não óbvio aquele- precisa ser dito, e não justamente como aquele você falou. glossário lá atrás Não, no fundo. não, É não, não. ali no texto. A hora a pessoa hora. tá lendo, ou tá ouvindo, ou tá. Ai, mas vai ser básico demais. Gente, o óbvio tem que ser dito o tempo todo, porque é óbvio para você, que trabalha com Exatamente. isso há trocentos anos. O Daniel, que é o estagiário que acabou de entrar, primeira vez que ele vai ouvir esse termo, talvez. E aí ele precisa saber do que é que eu tô falando. Porque senão ele perde o interesse. A gente podia ficar mais tempo aqui, Ah, hein, é. falando sobre. Não, pode deixar, porque da próxima vez vocês vão voltar. Eu gostei demais, porque a gente entende que o propósito para uma comunicação efetiva, ele tem que ser repensado, perguntado, ouvido com atenção, para que isso tudo faça sentido para todos, já que a gente está falando de coletivo, né? Sobretudo no ecossistema das cooperativas. Quero agradecer demais a conversa que a gente teve aqui no Estúdio Cop e queria aproveitar para pedir para vocês deixarem uma mensagem nessa câmera aqui, cada um de vocês, para os nossos interlocutores. Legal, só dizer que informar engaja, né? Então, comunicar engaja, motiva as pessoas e a gente já vai conseguir essa transformação do mundo, né? Que o cooperativismo quer fazer isso, se a gente trouxer as pessoas para esse universo de fazer parte, né? Não adianta a comunicação, aquela que só vai e não tem o feedback, o retorno sincero, genuíno. Então, informar mais do que comunicar, dizer algo, a gente precisa trazer as pessoas para próximo, para que elas sejam protagonistas, né? Trazê-las para esse universo e também fazer a comunicação juntos. E aí o cooperativismo facilita nesse sentido, né? Sim. Porque tudo, né, como eu falei agora há pouco, é pelas pessoas. Ai, que delícia poder falar para colegas comunicadores. Então, Vai eu quero lá. deixar duas mensagens. A primeira delas é a seguinte: tem uma frase que eu acho de uma arrogância tão grande, e quem é profissional de comunicação não pode usá-la, que é a seguinte: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Tudo bem, você não tem como controlar o que o outro vai entender, mas você pode facilitar e muito o entendimento dele. Então, quem é profissional de comunicação tem a obrigação de, quando produz, né, quando você está produzindo, é ali, é o momento em que você vai fazer essa adequação. E a outra questão é que a comunicação realmente ela começa no ouvir. Que bom que você trouxe isso, né? Que bom que a gente está trazendo isso. E ouvir para compreender, não para responder. Quem é profissional de comunicação gosta muito de falar. Então a gente tem um pouquinho de dificuldade de ouvir. Então estejam Muito sempre bom. prontos para ouvir, para compreender e não só para responder. Eu vou fazer um complemento, não é minha hora, mas eu não aguentei, tá muito bom. E é muito diferente a compreensão de um texto, a compreensão de um discurso, de um conteúdo, da interpretação. Então, isso que a Thaís traz é fundamental. Da opinião também, Uma viu? coisa é você compreender, e o que você interpreta daquele texto, discurso, conteúdo é outra história. Você primeiro precisa ser compreendido. Como as pessoas vão interpretar é uma outra questão, é uma outra parte da nossa história. E dar opinião. E, nossa, aí a gente pode fazer um episódio só para isso. Né? Falar É sobre isso quem aí. gosta de dar muita opinião ou pouca opinião. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. gente. E aí, você gostou desse bate-papo? Bom, uma aula, tenho certeza que você aprendeu tanto quanto eu. Agora você vai lá e vai maratonar todos os episódios anteriores aqui do Estúdio Cop. Tá cheio de conteúdo interessante, inspirador sobre comunicação. Você vai aprender bastante. E tenho mais uma dica. A Capacita Cop está lançando uma trilha especial com cursos sobre comunicação. Tenho dito isso a vocês nos episódios anteriores. Então aproveita a oportunidade para aprender ainda mais sobre essas ferramentas e técnicas que vão te ajudar a potencializar a comunicação interna da sua cooperativa. Te espero no próximo episódio.